Carter e Belly. Em Chicago, Carter Valley era o tipo de homem que as pessoas aprendiam a temer sem nunca pronunciar seu nome em voz alta. 37 anos. Rico o suficiente para comprar silêncio, implacável o suficiente para mantê-lo. E naquela noite, até mesmo seu cobertura blindado parecia inútil diante do choro cru do seu bebê, que chorava até que seu peito pequeno soluçava como se não conseguisse encontrar ar. O DCFS havia agendado uma visita surpresa, e mais uma anotação no arquivo poderia significar que Elliot seria tirado dele. Não porque Carter não tivesse dinheiro, mas porque seu mundo vinha acompanhado de sombras que nenhum papel poderia limpar. Todas as agências de babás tinham a mesma resposta: $20 mil adiantado. Pagamento de risco por entrar na casa de um chefe da máfia. E Carter teria pago sem piscar, se não parecesse comprar o pulso de cuidado de um estranho vendido por hora. Foi então que Belle Mercer apareceu. 27 anos, desgastada por casas de acolhimento, turnos noturnos e avisos de despejo. Uma mulher que aprenderá a sobreviver mantendo a voz firme quando tudo dentro dela tremia. E quando viu o pânico de Elliot, ela não pediu os 20 mil. Não pediu nada. Apenas segurou o bebê junto ao peito e cantarolou uma velha cantiga de ninar que soava como alguém prometendo à escuridão que ela não venceria aquela noite. O choro de Elliot se partiu numa respiração, depois num silêncio, e o olhar frio de Carter vacilou pela primeira vez em meses. Porque o milagre não foi que ela acalmasse seu filho. Foi que ela o fez de graça. E no mundo de Carter Valley, nada vinha de graça sem um preço esperando nas sombras. Quando o choro de Elliot se dissipou num raro bolso de silêncio, o cobertura blindado pareceu respirar de novo. Mas Carter Valley não permitiu que aquele silêncio se tornasse ilusão. Ele ficou de pé, ereto, na ampla sala fria, os olhos ainda fixos em Belle Mercer, da forma como um homem olha para uma nova variável que acaba de aparecer na equação de vida ou morte que ele resolve sozinho. Então deu ordens à equipe de segurança em voz baixa e precisa. As câmeras tinham que manter seus ângulos. O corredor leste deveria ser trancado com um novo código. O elevador privativo funcionaria apenas quando ele permitisse. Todos na casa teriam que registrar entradas e saídas numa lista. E absolutamente ninguém poderia tocar seu filho sem um motivo claro. Belle ouviu cada frase da forma como se houve barras de ferro deslizando para dentro de suas travas. Ela não se surpreendeu com a crueldade de um homem como ele. Apenas compreendeu instantaneamente que aquele lugar não era um lar. Era uma fortaleza onde as pessoas tinham permissão de existir sob condições, e ela não tinha direito de ser mal compreendida. Carter chamou um assistente para trazer um crachá temporário e um conjunto impresso de regras. Sua voz não suavizou quando disse que ela ficaria ali até que a visita do DCFS terminasse. Não porque confiasse nela, mas porque Elliot a havia escolhido ao se calar em seus braços. Belle não olhou mais para o interior caro. Olhou para o pequeno peito subindo e descendo de forma mais regular, depois ergueu o olhar. Sua voz permaneceu calma, como a de alguém acostumado a viver em quartos de onde poderia ser expulsa a qualquer momento. Disse que ficaria temporariamente se ajudasse o menino a se estabilizar, mas que precisava de uma coisa mínima para sua própria segurança. Um documento escrito confirmando que tinha o direito de partir a qualquer hora, sem condições, sem ser detida, sem ameaças, sem ser transformada em alguém em dívida simplesmente por ter feito algo bom. A sala ficou em silêncio por um instante. Alguns olhos da segurança se deslocaram dela para Carter, como se estivessem esperando para ver se ela havia assinado sua própria sentença ou ferido o orgulho de um chefe da máfia. Mas Carter apenas a olhou por mais tempo, como se estivesse pesando se aquela recusa obstinada em implorar era real ou apenas mais uma performance. Então deu um leve aceno, sinalizando para que o advogado interno fosse chamado naquela mesma noite. O papel seria redigido exatamente como ela havia dito, e ele o assinaria porque odiava barganhas, mas odiava ainda mais a ideia de viver no caos onde seu filho poderia ser levado por uma brecha legal. Belle pegou o crachá temporário como uma chave que não lhe pertencia. Não o agradeceu. Apenas perguntou onde poderia lavar as mãos e onde as mamadeiras eram guardadas, depois voltou para Elliot, mantendo distância suficiente para não tocar Carter, mas próximo bastante para que o menino a visse. E enquanto as luzes de Chicago cintilavam além do vidro espesso, Carter ficou para trás e percebeu que a coisa mais assustadora não era um inimigo com uma arma em algum lugar lá fora. Era que ele havia concordado em colocar por escrito algo que jamais havia dado a ninguém, a liberdade de deixá-lo sem pagar um preço. As portas do elevador privativo se abriram perto da meia-noite sem nenhum ruído. Apenas o som de saltos encontrando a pedra como um lembrete de que o poder naquela casa não pertencia apenas a Carter Valley.
Margot Valley saiu usando uma capa escura ajustada perfeitamente sobre os ombros, o cabelo penteado para trás como se jamais tivesse deixado um único dia passar sem controle, o olhar varrendo a equipe de segurança antes de parar imediatamente em Belle Mercer, sentada ao lado do berço portátil, a mão repousando levemente na borda como um limite que ela havia estabelecido para si mesma, para que ninguém pudesse dizer que havia cruzado uma linha. Margot não perguntou quem havia permitido aquilo. Apenas olhou para Carter uma vez, afiada e fria como uma lâmina fina, e então disse com a voz da classe alta de alguém acostumado a dar ordens em salas onde as pessoas ficavam caladas e obedeciam. Aquele não era um lugar para garotas sem nome se abrigarem, especialmente quando o DCFS já estava farejando problemas. E ela não aceitaria uma estranha segurando seu neto na Fortaleza Valley como se pertencesse ali. Carter não levantou a voz. Apenas ficou de pé no meio da sala, ainda com as mesmas roupas, os olhos não mostrando nada além de exaustão mantida em rédea curta, e respondeu que Elliot precisava de estabilidade, não de honra social, e que não substituiria a pessoa que cuidava dele apenas para agradar alguém, nem mesmo sua mãe. Margot fez uma pausa de um único instante, não de medo, mas porque percebeu que naquela casa, a coisa que poderia fazer Carter ceder não era mais dinheiro ou autoridade. Era uma pequena respiração dormindo em paz. Ela olhou para Elliot. Viu o peito do bebê subindo e descendo de forma mais regular. E naquele momento, a dor de perder sua nora pareceu piscar em seus olhos antes de ser reprimida de volta ao controle. Virou-se para Belle e disse que ela poderia ficar por enquanto, se Carter queria se meter em problemas. Mas ela não permitiria que o futuro de Elliot fosse colocado nas mãos de alguém sem ficha, sem verificação, sem nada além de uma cantiga de ninar. Belle não discutiu. Apenas encontrou seu olhar, sua voz ainda baixa e clara, e disse que estava ali porque o bebê precisava de alguém consistente, e que havia pedido documentação para que tudo fosse transparente. Ela não havia chegado para implorar por um lugar. Margot sorriu muito levemente, um sorriso sem calor, depois se virou como se a conversa tivesse terminado. Mas logo que Carter achou que ela ia se retirar, ela apenas tirou seu telefone e enviou uma mensagem curta à sua assistente, que até a manhã seguinte deveria haver uma babá devidamente documentada pronta para entrevistar no cobertura, alguém com certificação, ficha limpa, referências e capacidade de cuidar de um recém-nascido da forma correta. E logo depois, fez outra ligação. Sua voz caindo para um nível que só Carter conseguia ouvir, dizendo a Miles Keadin para começar imediatamente naquela noite. Ela queria saber quem era Belle Mercer, onde havia morado, no que havia se envolvido, que rastros havia deixado nos tipos de registros pelos quais pessoas pobres com tanta frequência se deixam engolir. Porque se aquela garota fosse verdadeiramente inocente, Margot seria capaz de provar. E se ela tivesse mesmo uma pequena falha, Margot a usaria como ponto de ruptura para trazer ele de volta ao seu lado antes que o DCFS pudesse colocar a mão naquela porta. Carter ouviu o nome Miles Keadin e seus olhos escureceram, não de surpresa, mas porque sabia que sua mãe travava guerra sem armas. E também sabia que Belle não tinha armadura, exceto a verdade. E a verdade nesta cidade era às vezes a coisa mais fácil de torcer. Na manhã seguinte, enquanto a luz de Chicago ainda era cinzenta e fria contra o vidro espesso, o cobertura havia sido arranjado como uma sala de entrevista sem placas de identificação. Margot Valley sentava ereta numa poltrona, como uma rainha em seu próprio domínio. Carter Valley ficava de pé junto à janela com uma xícara de café que havia esfriado, e Belle Mercer permanecia perto do cercadinho de Elliot, mantendo distância suficiente para não parecer que estava tomando o lugar de alguém, mas próximo bastante para que o bebê a visse ao abrir os olhos. O elevador privativo tocou uma vez, e então Veronica Sloan saiu como um currículo ambulante. Cabelo preso num coque arrumado, blazer creme, o perfume limpo e dosado, e uma pasta grossa nas mãos contendo certificações de cuidado com recém-nascidos, papéis de verificação de antecedentes, cartas de recomendação e até uma lista de cursos que fez Margot se sentir tranquila no momento em que a viu, porque falava exatamente a linguagem em que ela confiava, que a ordem tinha que ser carimbada e emoldurada. Verônica cumprimentou Margot com deferência impecável, cumprimentou Carter com um olhar cuidadosamente moderado, como se soubesse como não olhar por muito tempo para um homem poderoso, depois se virou para Belle com um sorriso educado, de bordas afiadas, o tipo de sorriso que diz que você está no lugar errado nesta sala. Ela começou sua apresentação com voz clara, terminologia perfeita, falando sobre horários de sono guiados pelo ritmo circadiano, protocolos de acalmar, princípios de segurança, como se estivesse recitando um manual que havia memorizado. E quando Elliot se mexeu com desconforto, Verônica se aproximou imediatamente, as mãos em luvas finas como num berçário, se abaixando com uma voz doce que era quase precisa demais, tentando erguê-lo com a técnica correta. Mas o corpo de Elliot ficou rígido, seus olhos se arregalaram, e o choro irrompeu agudo e apertado como se ele tivesse sido encurralado. Quanto mais ela o acalmava, mais ele entrava em pânico,
suas mãozinhas agitando o ar em busca de algo familiar. Margot franziu o senho como se o bebê estivesse dificultando as coisas para uma profissional competente. E Verônica manteve seu sorriso fixo, aumentou a intensidade de seu acalmar, balançando levemente, dizendo as frases certas do manual. Mas cada frase pousava como mais uma camada de estimulação que fazia Elliot se sobressaltar com mais força. Sua respiração acelerando, seu rosto cobrindo-se de vermelho, seu choro começando a se transformar em soluços de asfixia. Belly não avançou imediatamente. Ela olhou para Carter primeiro, como se pedisse um sinal, porque entendia que cada movimento naquela sala poderia ser interpretado como um crime. E apenas quando Carter deu um leve aceno ela se aproximou, sem competir, apenas colocando as mãos perto de Elliot, abaixando a voz até que fosse quase apenas respiração, reduzindo o contato visual, reduzindo o som, reduzindo o movimento, criando um pequeno bolso de quietude dentro do caos. Ela não falou em frases longas. Apenas disse o nome do bebê num ritmo constante, deixando cada sílaba agir como uma âncora, depois puxou Elliot para junto de seu peito num abraço protetor. Sem agitar, sem pressa, apenas uma pressão suave e estável para que seu corpo pudesse sentir segurança. Uma mão apoiou a parte de trás de sua cabeça. A outra bloqueou parte da luz, e ela começou a cantarolar a velha cantiga de ninar que havia trazido Elliot de volta na noite anterior. Desta vez, mais suave, mais lenta, como se estivesse lembrando ao corpo dele que havia sido capaz de respirar. O choro não parou de uma vez, mas perdeu sua borda afiada, se transformando em respirações quebradas que se uniam de volta. O peito do bebê parou de se agitar tanto. Seus ombros relaxaram. Sua mão encontrou a borda da camisa de Belly e a apertou como um último fio. Verônica ficou ao lado deles, ainda composta, ainda profissional. Mas seus olhos escureceram por um momento, porque aquele não era um momento que poderia ser escrito num currículo. E Margot assistiu com um sentimento que era ao mesmo tempo irritado e perturbado, porque rachava sua crença de que o controle feito por procedimento sempre venceria. Carter não falou. Apenas observou a forma como Belly não tentava provar que era habilidosa. Ela simplesmente permanecia presente como uma parede quente contra o vento. E naquele silêncio, ele percebeu uma diferença que sempre tentará negar. O controle poderia forçar as pessoas ao silêncio, mas apenas a presença fazia uma criança escolher se acalmar. E isso o assustou de uma nova forma. Porque se Elliot realmente precisasse de Belly, então tudo naquela casa, do poder de Margot à sua própria disciplina, teria que abrir espaço para uma mulher que não pertencia ao seu mundo. Após o fracasso da tentativa de Verônica Sloan, o cobertura voltou à sua respiração familiar e contida. Margot Valley se recolheu ao seu escritório com uma frieza ferida. Verônica foi convidada a sentar e esperar como uma opção que ainda não havia morrido. E Carter Valley manteve Belly Mercer na ampla cozinha, brilhante e fria, onde tudo era tão lustroso que poderia refletir até as coisas que as pessoas não queriam dizer em voz alta. Ele não perguntou se ela estava bem. Não a agradeceu. Começou com perguntas como facas finas. O que ela sabia sobre o DCFS? Há quanto tempo cuidava de crianças? Tinha ficha Belly criminal. não se intimidou, Tinha mas alguém sentiu por aí claramente que esperando aquela para era vender parte essa que um história. homem como Carter E por que sempre estava acreditava fazendo ser aquilo de necessário? graça, quando Ele todos não os outros acreditava em exigiam milagres. 20 mil dólares apenas Acreditava para em entrar em motivos. sua casa. E se não pudesse encontrar um, inventariam apenas para não ter que sentir medo. Ela lavou as mãos, a secou devagar, e então respondeu a cada pergunta com voz uniforme, sem se bristlar nem se rebaixar. Sabia que o DCFS olharia para a estabilidade e para o cuidador. Perguntariam sobre rotinas, prontuários médicos, um plano de segurança. Ela não tinha ficha, nada a esconder. Também não tinha ninguém para ligar se fosse expulsa naquela noite, porque havia crescido em acolhimento familiar e aprenderá a viver sem depender de nenhum número de telefone que fosse certo. Disse que havia trabalhado em turnos noturnos num restaurante e limpado quartos de hotel, cuidado de crianças por hora quando alguém precisava. E recentemente, seu senhorio havia postado um aviso de despejo porque seu aluguel estava atrasado. Mas não disse isso como um apelo. Disse da forma como alguém descreve o tempo. Ruim, mas verdadeiro. Carter a olhou por mais tempo quando ouviu as palavras acolhimento familiar. Não por pena, mas porque era um fato que ele não sabia como encaixar no mundo que sempre havia dividido as pessoas em leais ou traidores. Ele atestou com outro cenário. Colocou um envelope sobre o balcão, e ela não precisou abri-lo para saber que havia dinheiro dentro. Disse que era pagamento de risco, 20 mil dólares para ela ficar como um pacote completo. Sem perguntas, sem condições. E parte dele queria vê-la pegar, porque se pegasse, ele teria uma razão para odiá-la e controlá-la como todos os outros. Belly não tocou no envelope.
Apenas o empurrou levemente de lado, como se estivesse afastando uma armadilha. Então disse que não aceitaria dinheiro de risco, não aceitaria um adiantamento que a transformasse em alguém em dívida. Aceitaria salário por dia ou por semana, uma taxa razoável como um emprego de verdade, com folha de pagamento, documentação e responsabilidade clara. E cada despesa com Elliot tinha que ser transparente, porque ela não queria ser chamada de ladra ou caçadote um dia simplesmente porque havia entrado naquela casa. Carter estreitou os olhos e perguntou se ela entendia o que estava recusando. E Belly disse que entendia. Mas o que temia não era perder dinheiro. O que temia era perder a liberdade. Perder o direito de partir quando seus instintos lhe dissessem para correr. Perder o direito de dizer não sem ser tratada como traidora. Um silêncio se instalou espesso como fumaça. E dentro dele, Carter sentiu o que o deixava inquieto. Aquela garota não lhe pedia nada exceto o direito de ser livre. E era exatamente isso que tornava seu poder inútil. Porque ele podia comprar lealdade, podia forçar silêncio, mas não podia forçar alguém a ficar se essa pessoa não precisasse de seu dinheiro para respirar. Ele tirou seu telefone, ligou para a contabilidade e seu advogado interno, e ordenou que um contrato fosse redigido exatamente conforme seus requisitos. Salário razoável, calendário de pagamento claro, o direito de partir escrito como cláusula. E quando encerrou a ligação, olhou para ela da forma como se olha para uma nova porta numa casa que sempre teve apenas fechaduras e paredes. Belly se abaixou para verificar Elliot dormindo, sua mão fazendo uma pausa breve no peito do bebê como para se certificar de que a respiração se mantinha estável. E ela não olhou mais para Carter. Mas Carter não conseguia parar de observar a forma como ela existia ali. Não como alguém sendo salvo, mas como alguém se salvando através da transparência. Naquela mesma tarde, enquanto o contrato temporário ainda nem havia sido impresso com todas as assinaturas, a campainha da porta de segurança soou num ritmo curto e preciso, e o monitor se preencheu com o rosto de Jordan Kim, uma trabalhadora do DCFS, de pé, ereta, num casaco simples, segurando uma prancheta e uma bolsa de arquivos, olhos que não carregavam curiosidade barata. Apenas a calma constante de alguém que havia assistido a muitas famílias tentando performar. Carter Valley avançou para receber Jordan com sua equipe de segurança se dividindo para cada lado como um ritual invisível, mas Jordan não ficou impressionado com aço e vidro. Jordan apenas perguntou imediatamente onde Elliot estava dormindo e quem havia sido o cuidador principal ultimamente. Carter tentou manter a voz fria, disse seu nome, declarou a guarda, disse que tinha suporte, mas Jordan cortou o ritmo com perguntas precisas que forçavam o poder a responder com realidade. Qual era o horário de sono do bebê? Qual fórmula ele estava tomando? Alguma alergia? Onde era o pediatra? As vacinas estavam em dia? Quem o levava às consultas? E, mais importante, o plano de segurança. Quem entrava na casa? Quem saía? Havia uma lista fixa? Havia câmeras? Havia travas de segurança para a criança? Estranhos dormiam por lá? Carter lançou um olhar rápido para Belly Mercer parada perto do berço, sem avançar, mantendo a postura de uma cuidadora que respeitava os limites. E Belly entendeu imediatamente que aquele era o momento em que a verdade precisava ser entregue na dose certa. De menos pareceria suspeito. De mais exporia sombras que não precisavam ser nomeadas. Jordan olhou para Belly e perguntou quem ela era, se estava trabalhando sob contrato ou informalmente, se tinha documentação. E Belly apresentou o acordo temporário que ainda cheirava a tinta fresca, seu nome, seu salário, o calendário de pagamento e a cláusula concedendo a ela o direito de partir, e então declarou claramente que era cuidadora temporária para garantir estabilidade a Elliot durante o período de avaliação. Ela tinha experiência em cuidado infantil por hora, entendia a rotina do bebê e seus sinais de pânico. Não era família, mas era consistente, e cumpria as regras de segurança da casa. Jordan deu um leve aceno, mas ainda percorreu cada canto da forma como o treinamento exigia, verificando tomadas, verificando travas de janelas, perguntando onde os medicamentos eram guardados, perguntando onde objetos cortantes eram armazenados, olhando para as câmeras e perguntando quem tinha acesso. Depois voltando para Carter com um olhar tão plano quanto metal e dizendo claramente que riqueza não era o critério. O que o DCFS precisava era de um ambiente que pudesse ser verificado, estável e seguro. E se já havia um relatório anônimo, eles escrutinariam mais de perto. Um plano de segurança tinha que ser assinado. Tinha que incluir um horário fixo, prontuários médicos atualizados e um compromisso de que estranhos não circulariam livremente, porque com o bebê, até mesmo uma pequena mudança poderia ser suficiente para criar trauma. O maxilar de Carter se contraiu como se estivesse engolindo uma praga, porque estava acostumado a dar ordens, não a ser forçado a explicar sua vida e sua documentação. Mas não podia discutir com o poder,
e não podia usar a escuridão com alguém que estava do lado da lei de proteção à criança. Belly falou no momento certo, sem fazer Carter perder a compostura, apenas acrescentando os detalhes ordinários que Carter nunca havia pensado que precisaria lembrar. O bebê geralmente dormia em pequenos intervalos depois de uma mamada. Ele se sobressaltava com sons repentinos. Se acalmava quando segurado com pressão constante e não era passado de braço em braço. Ela havia registrado o horário num caderno guardado na cozinha e propôs um plano de segurança que incluía uma lista de visitantes aprovados, o código do elevador privativo emitido apenas para indivíduos fixos, um calendário de cheque UPS de saúde e um contato de emergência com o pediatra, para que tudo ficasse claro. Jordan ouviu, os olhos se deslocando para Carter, e perguntou se ele estava disposto a assinar aquelas coisas, disposto a se comprometer que nenhuma atividade, nenhuma pessoa, nenhuma situação colocaria o bebê em risco. E aquela pergunta não era para uma entidade jurídica. Era para um pai. Carter ficou em silêncio por alguns instantes, depois disse que assinaria. Padronizaria tudo o que fosse exigido. Forneceria prontuários médicos e um calendário de cuidados, e qualquer um que quisesse se aproximar de seu filho teria que ser nomeado, porque entendia que, se quisesse manter Elliot, teria que provar com ações, não com palavras. Jordan anotou tudo, deu um prazo para submeter o plano de segurança completo e agendou uma visita de retorno. Então, antes de partir, Jordan olhou para Belly mais uma vez, como se medisse a consistência, dizendo que ela precisava manter tudo transparente e relatar imediatamente se houvesse risco. Porque o DCFS não ficava do lado dos ricos nem dos pobres, ficava do lado da criança. E quando a porta se fechou, Carter permaneceu imóvel, encarando o formulário de solicitação sobre o balcão como uma nova fronteira, enquanto Belly se abaixava para arrumar o cobertor de Elliot e sentia que, pela primeira vez naquela casa, a coisa mais assustadora não eram as armas ou os guarda-costas. Eram as assinaturas no papel que podiam tirar um bebê dos braços de Carter se descobrissem até mesmo uma pequena sombra que não resistisse à luz. Naquela mesma tarde, depois que Jordan Kim partiu, enquanto Carter Valley ainda estava sentado com seu advogado interno, assinando página após página de documentos que odiava ter que assinar, Margot Valley já havia transformado seu escritório num centro de comando silencioso. E sua ligação com Miles Keadin não continha palavras desperdiçadas, apenas uma ordem clara. Ela precisava de um quadro completo de Belly Mercer antes que o DCFS voltasse. Precisava saber se a garota tinha alguma falha, e se tivesse, Margot queria nas suas mãos antes que chegassem as de qualquer outra pessoa. Miles não era o tipo de investigador que gostava de se exibir. Trabalhava como alguém escovando pó de registros antigos, uma camada de cada vez, começando pelos endereços que Belly havia listado em pedidos de emprego por hora, rastreando-os até um abrigo no lado sul onde ela havia dormido uma noite, perguntando para pessoas que a haviam visto com fome e exausta. Pessoas que se lembravam dela não porque se destacasse, mas porque costumava manter crianças pequenas quietas quando a sala inteira estava barulhenta como uma tempestade. Uma mulher que havia sido supervisora noturna lá disse que Belly não causava problemas. Ela simplesmente sempre carregava uma bolsa pequena e um par de olhos vigilantes, como alguém que aprenderá que tudo podia ser tirado. E então aquela mulher mencionou uma noite, anos atrás. Havia sirenes de ambulância. Um menor havia colapsado no quintal. E um relatório foi escrito às pressas sobre uma altercação e intervenção tardia. Miles foi até uma antiga sala de armazenamento de registros, o tipo de papelada que as pessoas gostam de acreditar ser verdade, e encontrou o nome de Belly numa nota curta. Não acusada, não processada, sem acusação criminal, mas havia uma linha de interpretação vaga o suficiente para que qualquer um que quisesse torcer pudesse torcer, dizendo que ela havia estado presente durante um incidente envolvendo uma colega de quarto e uma chamada de ajuda médica que foi atrasada por causa de uma discussão. A verdade vivia na lacuna. Não havia crime, apenas uma situação caótica num abrigo onde todos eram ao mesmo tempo vítima e sobrevivente. Mas para alguém como Margot, ambiguidade era ouro, porque a ambiguidade podia ser forjada numa história. Miles organizou as cópias, anotou os nomes de algumas antigas testemunhas, depois enviou a Margot um breve relatório. Sem conclusão, apenas a frase risco reputacional e a possibilidade de distorção na mídia se a informação caísse nas mãos de um predador. Margot leu sem suspirar. Apenas dobrou aquilo da forma como se dobra uma lâmina fina e o deslizou para dentro de uma gaveta trancada. Uma arma reserva que não precisava ser usada imediatamente, mas sempre tinha que estar pronta. Porque em sua mente, Belly não precisava ter cometido um crime. Belly apenas precisava carregar uma história complicada o suficiente para torná-la indigna de ficar ao lado de Elliot. Ao mesmo tempo, abaixo da Fortaleza Valley, sinais estranhos começaram a aparecer como batidas suaves no vidro antes de uma tempestade.
Um carro escuro estacionado na esquina por mais tempo que o normal e partindo exatamente quando o turno de segurança trocava. Uma figura parada perto da mesa do concierge, como se estivesse esperando alguém enquanto seus olhos varria o sistema de câmeras. Um pacote mal entregue no andar de serviço e então desaparecendo antes de ser registrado. E uma vez, os monitores na sala de segurança piscaram pretos por um único instante, como se alguém tivesse testado o portão de sinal remotamente. Carter não precisou que ninguém lhe dissesse. Olhou para os registros de entrada, olhou para as pequenas irregularidades num ritmo de operação que havia trancado rigidamente. E entendeu que alguém estava sondando o sistema. Não para roubar, mas para medir a resposta, medir o tempo, medir os pontos fracos, medir se alguém na casa estava tão focado na papelada do DCFS que negligenciaria uma porta lateral. Ele ordenou que a segurança fosse reforçada, os códigos trocados, as listas apertadas, e quando passou pelo escritório de Margot, a viu de pé junto à janela, sua expressão calma como se tudo não passasse de organizar uma agenda de chá da tarde. Mas Carter viu a gaveta trancada que acabará de se fechar, e soube que sua mãe também estava segurando algo perigoso, um fragmento do passado de Belly que poderia cortar qualquer fio que havia apenas começado a se formar. Enquanto lá fora, outra pessoa testava seu caminho para dentro, e ambas aquelas lâminas estavam apontadas para a mesma pequena fragilidade dormindo em paz dentro daquele lar blindado. A noite caiu cedo, e Chicago além do vidro parecia um espelho negro, refletindo cada luz de volta para si mesma. Belly Mercer havia acabado de acomodar Elliot em seu berço depois de uma rodada de acalmar mais longa que o usual, porque ele havia acordado sobressaltado várias vezes quando as luzes do corredor piscaram por um breve instante, não o suficiente para se apagar completamente, mas o suficiente para transformar formas humanas em rastros quebrados. No mesmo momento, a tela da câmera no canto da cozinha mostrou um quadro estranho, como se alguém tivesse deslizado para dentro do sinal e então recuado. Belly ficou imóvel. Não gritou. Não correu. Apenas sentiu a pele na nuca esfriar com o instinto de alguém que havia dormido em abrigos e aprendido que a pessoa que quer machucar você raramente bate a porta primeiro. A porta do elevador de serviço no final do corredor de repente fez um pequeno som metálico, como uma trava sendo testada. Depois silenciou. Alguns segundos depois, o telefone interno buzinou, o chefe de segurança dizendo que alguém havia se perdido fazendo uma entrega e precisava de verificação, mas a forma como falavam era mais rápida que o normal. Carter Valley apareceu quase imediatamente sem nem colocar um casaco, apenas ele e 2 guarda-costas. Seus passos não apressados, mas pesados, como se estivesse forçando a casa de volta à disciplina. Ele sinalizou para Belly recuar e manter Elliot no berçário, depois foi direto para a área de serviço. Belly não conseguia ver tudo, mas ouviu fragmentos de som escorregando pela porta. Uma pergunta curta, uma resposta gaguejante, o zip de uma contenção plástica se apertando, algo caindo no chão. Depois silêncio novamente, como se fosse engolido pelas paredes. Não houve tiro, nenhum grito alto, apenas o silêncio assustador de uma situação tratada de forma limpa demais, como se a violência aqui não precisasse de espetáculo para ser eficaz. 10 minutos depois, Carter voltou, seu rosto inalterado, apenas os olhos mais escuros, e ordenou que todos os códigos das portas fossem trocados naquela mesma noite, o elevador de serviço bloqueado, a lista de funcionários do prédio revisada e um técnico chamado para inspecionar o sistema de sinal. Cada frase era curta, sem explicação, como se explicação fosse um luxo perigoso. Belly ficou de pé na soleira do berçário, com a mão no corrimão do berço para evitar que tremesse. E quando Carter passou perto, ela captou um leve cheiro metálico. Não de sangue, mas o odor de proximidade com o risco. Ele lhe disse apenas que tudo havia sido tratado e que ela não precisava de detalhes. E ela entendeu que aquilo não era apenas para poupar seu medo. Era também para evitar que ela se tornasse testemunha de algo que poderia trazer o DCFS de volta com perguntas que ninguém queria responder. Depois da meia-noite, um veículo especializado de limpeza chegou à área de serviço. Sem luzes piscando, sem ninguém observando. E na manhã seguinte, o corredor estava tão limpo que era como se uma trava jamais tivesse sido testada. Como se a noite anterior não tivesse sido nada além de vento. Mas Belly sabia, porque havia vivido tempo suficiente para entender que o que é apagado é muitas vezes mais perigoso do que o que é dito. E ela se sentou sozinha na cadeira ao lado do berço, olhando ele dormir, sentindo seu coração puxado em 2 direções como uma corda prestes a se romper. Um lado dizia, parta agora, enquanto ainda pode. Porque alguém havia acabado de enviar uma mensagem, e ela era apenas uma forasteira. O outro lado observava a mãozinha que ocasionalmente se curvava em busca de calor,
Lembrava como Elliot só respirava de forma constante quando sua rotina não era interrompida. Lembrava Jordan King do DCFS dizendo que ficavam do lado da criança. E entendia que se ela fosse embora logo após uma noite de tempestade, Elliot seria jogado de volta numa mudança que não conseguiria suportar. Ela abriu a gaveta, pegou o contrato temporário, releu a linha sobre seu direito de partir como se fosse sua única saída. Depois o pousou e pressionou a palma de sua mão contra o próprio peito para forçar sua respiração a desacelerar. Porque pela primeira vez em sua vida, ficar não parecia mais um erro cometido pela pobreza. Podia ser uma escolha. E aquela escolha a assustava mais do que qualquer coisa, porque significava que estava se aprofundando numa zona de perigo onde pessoas haviam exigido $20 mil apenas para ficar perto da porta. Após a noite das luzes do corredor piscando e das coisas esfregadas como se jamais tivessem existido, Belle Mercer decidiu que, se tinha que ficar na Fortaleza Valley, não viveria no pânico. Viveria na rotina. Porque rotina era a única coisa que podia fazer uma criança acreditar que o mundo não iria desabar de novo. Ela começou pelas coisas pequenas que as pessoas tendem a negligenciar quando têm dinheiro. Anotando a hora em que Elliot se alimentava, a quantidade de leite, quanto tempo conseguia tolerar o mundo antes de seus olhos começarem a se fechar e suas mãos começarem a agitar, porque os sinais de pânico não viviam no primeiro choro. Viviam na respiração acelerada e nos ombros se contraindo para dentro. Ela colou uma programação simples no canto da cozinha. Sem decoração, apenas blocos de tempo, pequenas notas e um lembrete para si mesma de que reduzir a estimulação era sempre mais importante do que acalmar em voz alta. Ela abria as cortinas na hora certa para que a luz entrasse suavemente, mantinha o som da casa baixo, desligava telas desnecessárias e toda vez que Elliot se sobressaltava, não corria para pegá-lo imediatamente. Colocava uma mão em seu peito, esperava que sua respiração encontrasse o caminho de volta, e apenas então segurava, como se estivesse ensinando ao corpo dele que a calma era uma habilidade que podia ser reaprendida. Carter Valley observava tudo aquilo de longe, da forma como observaria uma cirurgia que não ousava tocar. Passava pela cozinha, via as notas, via como Belle colocava as mamadeiras no lugar exato para não precisar correr, via atestar a temperatura da água com o pulso em vez de uma suposição apressada, e nada dizia, porque não estava acostumado a admitir que uma mulher sem poder estava reconstruindo a ordem ao redor da coisa que mais amava. Havia momentos em que Elliot acordava inquieto, e Carter entrava no berçário, ficando na soleira como alguém com medo de fazer barulho. Belle o olhava uma vez, depois recuava meio passo, não entregando o bebê como se estivesse passando uma responsabilidade pesada, apenas dizendo que o bebê precisava de uma respiração lenta primeiro, e que se ele quisesse segurá-lo, tinha que se sentar. Carter franziu o senho como se sentar fosse algo destinado a homens mais fracos. Mas o fez de qualquer forma. Sentou na cadeira ao lado do berço, suas mãos rígidas como se nunca tivesse segurado algo frágil. E Belle o guiou com voz baixa, colocando um pano fino sobre seu ombro para que Elliot não ficasse com frio, depois depositando o bebê em seus braços num ritmo lento. Sem solavancos, sem mudanças constantes de posição. Elliot se tensionou a princípio por reflexo. Mas então, quando Carter não o balançou com força, não falou demais, apenas respirou de forma constante como Belle instruiu, o bebê começou a repousar a cabeça contra o peito do pai, o soluço amoleceu, e Carter olhou para baixo e sentiu uma parte de si mesmo que havia acreditado ter morrido com sua falecida esposa, uma parte que podia ficar quieta sem precisar controlar a sala inteira. Belle ficou perto, sua expressão não era de admiração nem de medo, apenas a atenção cuidadosa de alguém observando uma chama pequena que podia se apagar se alguém soprasse com força demais. E naquele momento, Carter se virou para olhá-la, viu as linhas de cansaço em seu rosto que não eram escondidas por joias ou maquiagem cara, viu as mãos que sempre mantinham a distância certa e, ainda assim, criavam um calor que aquela casa não tinha. E perguntou muito suavemente onde ela havia aprendido aquelas coisas. Belle não contou uma história longa. Apenas disse que aprendeu quando ninguém mais o faria. Quando as crianças no abrigo choravam e os adultos só sabiam dizer para ficarem quietas. Quando entendeu que uma mão colocada no lugar certo podia salvar uma respiração. Carter estava prestes a dizer mais, prestes a abrir alguma porta dentro de si mesmo. Mas seu telefone vibrou, não com o toque normal, mas com o alerta privativo de seu trabalho nas sombras, e seu rosto mudou imediatamente. Seus olhos ficaram frios novamente, como vidro deslizando para baixo. Ele devolveu Elliot a Belle com um movimento que já era menos desajeitado que antes, depois se levantou e caminhou para atender a ligação, baixando a voz para que não chegasse ao berçário. Mas Belle ainda captou algumas palavras esparsas como uma sombra passando por uma parede, o nome Hector Rivas, um carregamento, um ponto de encontro, e uma frase final tão fria que pareceu baixar a temperatura da sala. Eles o estavam testando. Quando Carter encerrou a ligação, olhou de volta para o filho uma vez, depois para Belle,
como se quisesse dizer algo que não tinha permissão de dizer. E Belly ergueu Elliot novamente e começou a cantarolar a cantiga familiar para manter sua respiração estável. Enquanto por dentro, entendia que as rotinas que havia construído podiam ajudar uma criança a se sentir segura. Mas não podiam fazer a escuridão desaparecer. Podiam apenas ajudá-los a se firmar com mais força quando a escuridão voltasse. A ligação de Carter sobre o trabalho nas sombras mal havia saído de seu ouvido quando o elevador privativo tocou novamente, e desta vez não havia urgência na postura da segurança, apenas a confiança de alguém que carregava o nome Vale. Lydia Vale saiu com uma sacola de comida embalada elegantemente como uma declaração de que a família era o que alimentava aquela casa, não alguma garota sem nome. Suas roupas perfeitamente arranjadas, seu sorriso levemente educado, os olhos varrendo Belly Mercer da forma como se olha para um objeto colocado no lugar errado. Carter se moveu para bloqueá-la porque o calendário da casa havia sido apertado. Mas Lydia disse que estava apenas passando por um momento, trazendo algo para seu neto, e queria preparar a refeição ela mesma para provar que Elliot não precisava de uma forasteira guardando cada respiração como se a família Vale fosse desamparada. Belly ficou por perto, sem discutir, sem competir, apenas lembrando-a gentilmente que Elliot ainda era muito jovem, e qualquer coisa colocada em sua boca tinha que ser verificada cuidadosamente quanto a alergias. Mas Lydia sorriu e disse que crianças de sua família comiam limpo, que ninguém precisava exagerar assim. Então colocou a comida sobre o balcão da cozinha e abriu as porções preparadas. Pão macio, fruta amassada e um petisco que parecia inofensivo, o tipo de coisa que adultos com tanta frequência deixam uma criança experimentar. Carter deu uma olhada no relógio, sua mente ainda presa no que acabará de ouvir. Parte dele querendo jogar todo o risco para fora da casa de uma vez. Outra parte entendendo que se controlasse demais, a família teria ainda mais motivos para chamar Belly de intrusa. E aquela hesitação abriu uma estreita brecha para que o acidente pudesse entrar. Elliot sentou em sua cadeirinha, curioso com as novas cores, e Lydia o alimentou colherada por colherada com um ar de vitória silenciosa. Enquanto Belly observava do lado como alguém lendo sinais diretamente da pele de uma criança, viu os olhos de Elliot começarem a lacrimejar mais que o normal, viu-o piscar rapidamente, viu sua mão se erguer em direção à garganta, e então o choro irrompeu. Não um choro que pede para ser segurado, mas um choro em pânico, como se algo dentro dele estivesse sendo espremido. Em apenas algumas respirações, os lábios de Elliot começaram a inchar. A pele ao redor de sua boca se cobriu de urticária. Sua respiração se transformou num chiado fino e urgente, seu peito se contraindo com dificuldade como se não conseguisse puxar ar. Lydia ficou rígida, a colher chacoalhando sobre o balcão. Carter avançou como um reflexo, rasgando seu frio praticado, agarrou o filho, gritou o nome do bebê num rugido bruto que não soava como sua voz habitual, mas o som não trouxe a respiração de volta. Belly se moveu imediatamente, sem precisar de permissão. Verificou a boca do bebê, viu o inchaço rápido, reconheceu a anafilaxia e gritou para a segurança chamar uma ambulância e preparar o carro. Depois exigiu saber o que Elliot havia acabado de comer. Lydia gaguejou que era apenas um petisco feito com pasta de amendoim, e as palavras manteiga de amendoim caíram como um martelo. Carter encarou o recipiente de comida, seus olhos escurecendo, não com raiva de Lydia primeiro, mas com medo, o tipo bruto de medo que pode arrancar o poder de um homem que uma vez fez uma cidade inteira silenciar. Eles correram para o elevador, para o carro, sirene subindo. E Belly segurou Elliot numa posição que mantinha suas vias aéreas abertas, dizendo a Carter para não sacudi-lo, não forçar nada, apenas manter sua cabeça reta e respirar no ritmo. Mas Carter não conseguia respirar. Sua mão tremia sobre as costas do filho, enquanto perguntava como um apelo se o bebê ficaria bem. E Belly respondeu com uma voz dura feita para salvá-los do pânico. Eles tinham que chegar à emergência agora. Não podiam desacelerar. Não podiam adivinhar. O hospital os recebeu sob luzes brancas e duras, passos correndo, médicos sendo chamados, linhas intravenosas, uma máscara de oxigênio, e Carter foi empurrado para fora da área de emergência como um homem sem direito de ficar onde a vida estava sendo decidida. Ele bateu a mão contra a parede. Seus olhos vermelhos mas secos, porque não sabia onde chorar de um jeito que fizesse sentido. Belly ficou com as enfermeiras, dando informações rápidas, a idade do bebê, peso estimado, a hora em que comeu, o momento em que os sintomas começaram, qualquer histórico de alergia se houvesse, e ela enfatizou a velocidade do inchaço e o chiado, cada frase como uma boia, mantendo a equipe médica de perder um passo. A doutora Simone Patel apareceu com uma voz clara e determinante. Epinefrina, monitorar pressão sanguínea, inserir um acesso venoso. E após minutos que se estenderam como uma vida inteira, a respiração de Elliot começou a se aliviar, o chiado se afinando, sua cor voltando lentamente, seu choro se transformando em algo que doía e aliviava ao mesmo tempo,
porque pelo menos ele ainda podia chorar. Carter observou através do vidro e viu seu filho pequeno sob tubos e máquinas. Viu Belly ao lado do leito, recusando-se a se mover, sua mão repousando no pé do bebê como uma âncora. E pela primeira vez, entendeu o que era o pânico real. Não o medo de traição ou ataque, mas o medo de perder a única coisa que ainda o tornava humano. Quando a doutora Patel saiu e disse que Elliot estava fora de perigo imediato e precisava de monitoramento contínuo, Carter não conseguiu ficar ereto. Curvou a cabeça por um instante como se sua própria respiração acabasse de ser devolvida. Enquanto Lydia soluçava de culpa. E Belly não olhou para Lydia com vitória ou derrota. Apenas olhou para Elliot, ajustou o cobertor e murmurou que agora o bebê precisava de silêncio, precisava do ritmo familiar de uma cantiga de ninar para que seu corpo pudesse lembrar que havia sobrevivido. E quando Elliot abriu os olhos em transe e a procurou, Belly se abaixou e cantarolou a velha melodia lenta e baixa, como se estivesse puxando uma pequena alma de volta da beira da escuridão. Quando Elliot teve alta com uma sacola de medicamentos e instruções rigorosas de monitoramento da doutora Simone Patel, a cadeira de rodas deslizou pelo corredor do hospital como se estivesse se movendo por um trecho de vida que Carter Valley nunca havia se preparado para viver. E no caminho de volta à cobertura, ele não colocou música, não fez mais ligações. Apenas sentou ao lado do filho com uma mão repousando no assento do carro, como se soltar fosse fazer tudo desabar de novo. Belly Mercer sentou na frente segurando a bolsa de arquivo médico. Dentro dela o diagnóstico de anafilaxia, instruções para o uso do aplicador automático de epinefrina, uma lista de alimentos a evitar e um calendário de consultas de acompanhamento escrito claramente com horário. E ela não disse muito, porque sabia que palavras extras apenas deixam o coração mais cansado. Apenas se virava de vez em quando para olhar Elliot e garantir que ele respirava uniformemente. Quando a porta do cobertura se fechou e as luzes quentes se acenderam, Margot Valley já esperava como uma estátua que havia rachado, os olhos vermelhos, mas recusando-se a deixar as lágrimas se tornarem fraqueza. Ela entrou para ver o neto, sua mão tremendo levemente sobre o cabelo macio, depois se virou para Belly com um silêncio raro. E dentro daquele silêncio, pela primeira vez, sua voz não tinha ordem. Ela disse que Belly havia salvado aquela família, não com dinheiro, não com conexões, mas com a cabeça clara quando todos os outros estavam em pânico. Belly deu um pequeno aceno, sem tomar crédito como uma vitória. Disse que era o que qualquer cuidador responsável tinha que fazer. Depois pediu permissão para levar Elliot ao berçário para manter as coisas quietas, porque após a anafilaxia, até mesmo uma pequena estimulação podia fazê-lo se sobressaltar. Margot a observou por um momento, depois se virou de volta para Carter, e seu instinto de controlar surgiu como um reflexo defensivo. Disse que Belly tinha que ser paga adequadamente. Não um salário razoável, mas uma grande soma. Grande o suficiente para mantê-la em silêncio, grande o suficiente para garantir que ela não transformasse aquela noite numa história na rua. E produziu um pacote de papéis já preparados, um acordo de confidencialidade com linguagem fria, acompanhado de um grande número como se tudo pudesse ser trancado com ouro. Carter não o pegou imediatamente. Encarou as páginas como mais uma armadilha. E antes que pudesse falar, Belly havia voltado da soleira do berçário. Havia ouvido o suficiente para entender, e ficou de pé, ereta, sua voz ainda calma, mas mais afiada, dizendo que não assinaria um documento que transformasse sua liberdade num favor. Não aceitaria dinheiro para ser tratada como alguém comprado. E não estava lá para contar história a ninguém. Estava lá porque Elliot precisava de um ritmo estável. Mas se quisessem que ficasse, a única coisa de que ainda precisava não havia mudado. Uma confirmação escrita de que tinha o direito de partir a qualquer hora, sem condições, sem ser detida, sem ameaças e sem ser transformada em alguém em dívida por causa de bondade. Margot pressionou os lábios, os olhos escurecendo ao ser recusada de uma forma a qual não estava acostumada, mas o medo de perder o neto ainda estava quente o suficiente para que ela não pudesse explodir como costumava. Apenas disse que Belly era teimosa demais, e que o mundo de Carter não era feito para pessoas teimosas. Belly respondeu que precisamente porque aquele mundo não era feito para ela, tinha que manter o direito de partir, porque havia passado a vida inteira em lugares onde as pessoas lhe diziam que não pertencia, e aprenderá a sobreviver por meio de limites, não de promessas. Carter avançou, colocou a mão no pacote do acordo de confidencialidade e o empurrou de volta em direção a Margot, sua voz baixa e decisiva, dizendo que aquilo não seria tratado do jeito antigo. Ele não precisava de silêncio comprado com medo. Precisava de estabilidade provada com documentação legal, porque o DCFS voltaria, e não se importaria com o quão luxuoso era aquele lugar. Importaria-se com quem era responsável e como essa responsabilidade estava escrita.
Ele se virou para o advogado interno e ordenou que o arquivo de cuidados fosse padronizado, o plano de segurança assinado concluído, um calendário fixo de entradas e saídas estabelecido, os prontuários médicos e o plano de alergias atualizados, Belly adicionada ao sistema como cuidadora legal com autoridade clara e, mais importante, sua cláusula de direito de partir tinha que permanecer exatamente como ela havia exigido. Margot olhou para Carter como se estivesse olhando para um estranho que havia escolhido ficar ao lado de uma garota que não carregava o nome Vale. Mas Carter não evitou os olhos da mãe. Disse que Elliot quase havia morrido por causa de um erro da família, e não permitiria que ninguém transformasse a segurança de seu filho num jogo de poder nunca mais. Belly não disse obrigada. Apenas voltou ao berçário, verificou suavemente a respiração de Elliot e colocou o aplicador automático de epinefrina no lugar exato na gaveta de emergência, enquanto Carter permanecia na sala de estar percebendo que o que havia feito não era apenas proteger uma cuidadora. Era a primeira vez que havia colocado a lei acima do hábito, a documentação acima da escuridão, para que o DCFS não tivesse mais razão para alcançar seu filho pelas lacunas que sempre havia usado para esconder seu mundo. Nos dias após a anafilaxia, o Cobertura Vale funcionou como um mini-hospital embrulhado em luxo. O calendário de Elliot estava colado ordenadamente. O aplicador automático de emergência permanecia no lugar exato. A lista de alimentos proibidos foi impressa e repetida para todos, e Carter Vale começou a assinar mais documentos do que jamais havia querido assinar. O plano de segurança, o calendário de entradas e saídas, os prontuários médicos, como se estivesse construindo uma ponte de papel para impedir que seu filho fosse tirado de suas mãos. Mas antes que aquelas páginas frescas pudessem trazer qualquer senso real de segurança, Veronica Sloan mudou de tática. Parou de tentar pegar Elliot erguendo-o e acalmando, e passou para algo mais suave e mais venenoso. Ela fez de Belly Mercer o problema aos olhos das pessoas que viviam pelo ritual. Verônica começou a aparecer nos momentos exatos em que Carter saía para reuniões, nos momentos exatos em que Margot estava focada no neto. Agia de forma atenciosa com Lydia, trazia flores, trazia perguntas preocupadas, depois escorregava levemente com inquéritos que pareciam acidentais. Se Belly tinha um contrato de longo prazo, se tinha treinamento formal, se estava autorizada a tomar decisões médicas. E essas perguntas pousavam na mente das pessoas como sementes de dúvida. Dentro da casa, Verônica deliberadamente encenava situações que faziam Belly parecer estar cruzando limites. Uma vez deixou uma sacola de presentes para bebê bem do lado de fora do berçário com um cartão com o nome de Belly, como se Belly tivesse recebido presentes particulares de alguém, depois garantiu que a equipe de limpeza visse e sussurrasse. Outra vez, organizou para que a câmera do corredor captasse o momento em que Belly ficava perto de Carter enquanto ele se inclinava para ouvi-la falar sobre o calendário de medicamentos de Elliot. O ângulo era próximo o suficiente para que um forasteiro pudesse confundir com intimidade. E quando Belly percebeu e recuou, Verônica apenas sorriu e disse que ela estava pensando demais, que todos entenderiam que era trabalho. Belly sentiu a atmosfera na fortaleza começar a mudar como a pressão antes de uma tempestade. Funcionários passando não mais encontravam seus olhos. As saudações tornaram-se mais curtas. Margot não a confrontava diretamente, mas seu olhar permanecia por mais tempo e mais frio, como se estivesse esperando Belly escorregar uma vez, para ter uma razão de removê-la da vida de Elliot sem ter que admitir que estava sendo egoísta. E então Trent Walsh apareceu como alguém que podia sentir sangue, não entrando na casa, mas pairando perto da entrada do prédio com uma lente longa. Perguntas fingindo ser educadas, mas miradas diretamente para o escândalo. Um chefe da máfia estava mantendo uma jovem babá em seu cobertura? Havia um caso. O DCFS estava investigando porque o ambiente era perigoso. Aquelas frases ainda não haviam sido publicadas, mas se espalharam como fumaça. Carter sabia que alguém estava direcionando a imprensa em sua direção. Ordenou que a segurança fosse apertada, mas ao mesmo tempo outro golpe atingiu a parte de sua vida que sempre mantinha na sombra. Um carregamento da empresa de logística foi submetido a uma inspeção incomum. A documentação foi escrutinizada como se alguém tivesse iluminado o ponto exato que importava. Um parceiro na cadeia de fornecimento subitamente se retirou. Algumas ligações internas chegaram com vozes tensas, como se uma pequena perfuração tivesse se aberto num sistema que deveria estar selado. E Carter entendeu que não era coincidência. Alguém o estava perfurando no exato momento em que era forçado a fazer sua vida parecer legal por causa de Elliot. Porque quanto mais ele precisava se colocar na frente do DCFS com documentação limpa, mais fácil era atacá-lo com tudo que vivia nas bordas da legalidade. O momento era preciso demais para ser uma mão só. E Belly ficava no meio como uma agulha fixada ao centro da tempestade. Ela via Carter mais ocupado, mais frio, seus olhos parando na tela do telefone com mais frequência.
Via Margot falando com advogados em voz baixa, atrás de portas fechadas. Via Verônica se movendo pelo cobertura como uma sombra branca e limpa em que as pessoas achavam fácil confiar. E Belly se sentiu sendo cercada, não por armas, mas por uma história. Tentou se concentrar em Elliot, mas até isso foi torcido em suspeita. Uma vez recusou-se a deixar Lydia segurar o bebê por muito tempo porque Elliot havia acabado de tomar medicamento, e Lydia olhou como se ela fosse ingrata. Outra vez lembrou a equipe da cozinha de verificar ingredientes, e eles responderam secamente que já sabiam, como se ela estivesse dando ordens numa casa que não lhe pertencia. À noite, Belly sentava ao lado do berço, ouvindo a respiração constante de Elliot, e sentia um isolamento mais frio que um inverno de Chicago. Porque estava dentro de uma fortaleza blindada, sem nenhum lugar que lhe pertencesse de verdade. Onde o sorriso de Verônica podia ser um isqueiro, um ângulo de câmera podia se tornar uma lâmina, e qualquer sussurro podia se transformar num novo relatório que traria o DCFS de volta com a pergunta que Belly mais temia: se ela era a que trazia o problema para perto de uma criança. A tempestade de uma história que Trent Walsh estava farejando lá fora ainda não havia se transformado num artigo. Mas dentro da casa, Margot Valley já tinha o que precisava para transformar suspeita em alavanca. Miles Keadin apareceu numa tarde cinzenta, entrou por uma rota privativa como alguém que não queria que as câmeras o captassem, e entregou a Margot um envelope fino. Dentro havia cópias de antigos registros do abrigo, linhas vagas sobre um incidente de anos atrás. Sem processo, sem acusação, mas o suficiente para que qualquer um que quisesse pudesse chamar Belly Mercer de uma garota problemática. Margot leu cuidadosamente, da forma como leria um contrato, depois o colocou sobre a mesa na frente de Carter Valley em seu escritório. Seu tom calmo como se estivesse discutindo o calendário de acompanhamento de Elliot, dizendo que o DCFS voltaria para avaliar, e esta era coisa que os destruiria se viesse à tona. Um relatório com o nome de Belly ligado a uma altercação. Uma chamada de emergência atrasada por causa de uma discussão, um rastro que pessoas como Trent podiam transformar em manchete da noite para o dia, e Jordan King seria forçado a fazer perguntas. Porque o DCFS não podia ignorar um risco em torno de uma criança pequena. Carter encarou as páginas, seus olhos escurecendo, não porque acreditasse que revelavam a natureza de Belly, mas porque via claramente como podiam ser usadas para tirar o filho de suas mãos sob algo chamado procedimento. E Margot pressionou exatamente naquele ponto. Disse que tinham que substituir Belly antes da próxima avaliação, trazer Verônica Sloan com arquivo limpo e certificação completa, e deixar Belly partir com uma grande soma de dinheiro e um discreto agradecimento para que ficassem seguros e não parecessem ter expulsado alguém que havia ajudado. Carter se levantou, a cadeira raspando para trás com um som seco, sua voz fria e final, dizendo que não substituiria alguém por causa de um pedaço de papel ambíguo e os olhares preconceituosos de um mundo que amava histórias feias sobre os pobres. Margot insistiu que não estava fazendo aquilo porque odiava Belly. Estava fazendo por Elliot, porque bastaria um artigo, uma ligação anônima, uma pergunta de Jordan King, e tudo que Carter havia feito para tornar sua vida legal desmoronaria, e o bebê seria levado enquanto ainda estavam discutindo sobre bondade. Carter respondeu que precisamente por causa de Elliot não podia continuar trocando de cuidadores. Elliot precisava de consistência. Precisava de alguém que já entendia sua respiração. E se o DCFS queria documentação, ele forneceria documentação. Se queria transparência, ele forneceria transparência. Mas não deixaria sua mãe usar o passado de Belly como uma lâmina para cortar a única coisa que estava ajudando seu filho a viver em paz. Pela primeira vez, mãe e filho falaram como verdadeiros oponentes. Margot disse que Carter estava arrastando a família inteira para o perigo por causa de uma garota estranha. Carter disse que Margot estava transformando uma criança numa ferramenta para sua necessidade de controlar. E o ar na sala ficou espesso até que qualquer um que entrasse pudesse ser cortado por palavras que nem sequer tinham sido ditas ainda. Lá no corredor, Belly ficou imóvel como uma sombra. Havia apenas pretendido passar para pegar o caderno com o calendário de medicamentos, mas a voz de Margot e a voz de Carter a mantiveram enraizada. Cada palavra, registros, abrigo, problema, próxima avaliação, caindo em seu peito como pedras frias. E ela entendeu imediatamente que não estava apenas sendo observada. Estava sendo usada como isca numa guerra de poder onde as pessoas podiam tratá-la com gentileza quando lhes convinha, e depois a esmagariam quando precisassem. Seu maior medo não era ser expulsa do cobertura. Havia crescido sendo expulsa de lugares. Seu maior medo era que Elliot fosse levado por causa de uma história de difamação sobre ela, por causa de uma linha vaga de anos atrás arrastada para fora no momento perfeito. E quando Belly viu o envelope na mão de Margot pela porta entreaberta, viu claramente como o passado de uma pessoa pobre podia ser segurado como uma faca reserva.
E também viu claramente que, se não estabelecesse um limite agora, um dia ela própria se tornaria a razão legal pela qual o DCFS entraria e levaria Elliot dos braços de Carter. O escândalo explodiu numa manhã fria, logo depois que Belle Mercer havia terminado de alimentar Elliot e estava escrevendo notas sobre sua respiração após a medicação, quando o telefone de um funcionário começou a vibrar sem parar e os sussurros se espalharam rápido como fumaça. Trent Walsh havia publicado a matéria, sem precisar de prova completa. Apenas imagens editadas e linguagem suja o suficiente para excitar os leitores. A foto de Belle de pé perto de Carter Valley no corredor foi ampliada e enquadrada como uma cena de amantes. O momento em que ela se abaixou para ajustar a alça do assento do bebê foi transformado em a jovem babá manipulando o chefe da máfia, e as linhas moralistas falsas e adocicadas falavam sobre a depravação de um homem poderoso e o despudor de uma garota pobre. Para fazer o golpe aterrissar com mais força, o artigo arrastou o passado de Belle no acolhimento familiar como se fosse uma ficha criminal, listou endereços de abrigos, mencionou um incidente vago de anos atrás, e terminou com uma pergunta viciosa sobre se o DCFS deveria permitir que uma criança ficasse perto de uma criadora de problemas. Em horas, o nome de Belle se tornou um alvo. Comentários inundaram como uma represa se rompendo. Pessoas a chamavam de caçadote, caçadora de dinheiro, garota de rua, lixo recolhido e trazido para cobertura. E cada insulto atingia como uma pedra arremessada diretamente nos anos que havia lutado para viver decentemente. Carter reagiu da forma como seu mundo o havia treinado a reagir. Chamou advogados, gestores de crise de mídia, segurança para trancar cada porta. Mas nenhuma parede podia trancar a internet. E Belle se sentiu despida na frente de uma multidão que jamais havia uma vez olhado em seus olhos. Ela tentou não ler, mas notificações ainda escapavam. Mensagens estranhas despejaram no número que ela usava para pedidos de emprego. Alguém até enviou uma foto de Elliot com uma ameaça de que denunciaria ao DCFS, que salvaria o bebê dela. E cada frase apertava a respiração em seu peito. O golpe mais duro não veio de estranhos. Veio de uma antiga conhecida do abrigo, alguém com quem ela havia certa vez compartilhado metade de um pão, que postou uma linha ambígua dizendo que Belle sempre havia sabido como subir na vida, que não estava surpresa. E a multidão se agarrou àquilo como evidência, transformando a ambiguidade em veredicto. Belle sentou no berçário, ouvindo Elliot respirar uniformemente e viu a armadilha se fechando. Porque se ficasse, qualquer ligação anônima poderia trazer Jordan King do DCFS de volta com uma nova suspeita nos olhos. O plano de segurança poderia se tornar sem sentido se as pessoas acreditassem que aquele ambiente continha risco. E numa guerra onde a verdade sempre perde para o ruído, o primeiro a perder seria uma criança sem voz. Carter entrou, seu rosto frio como gelo, mas seus olhos vermelhos de raiva. Disse que derrubaria o artigo, que processaria, que sufocaria o vazamento na fonte. Disse que ela não podia partir quando precisavam provar estabilidade. Mas Belle olhou, e desta vez sua calma parecia uma decisão dolorosa. Disse que precisamente por causa da estabilidade tinha que ir, porque sua presença havia se tornado isca para as pessoas puxarem o DCFS mais perto, e Elliot não podia pagar o preço pela sua reputação ou pela guerra de poder da família Valley. Carter disse que ela estava se condenando. Belle disse que não estava se condenando. Estava apenas fazendo a única coisa que uma cuidadora que verdadeiramente se importava podia fazer. Quando percebeu que havia se tornado um risco, colocou a criança antes de si mesma. No pesado silêncio, ela abriu o caderno de calendário e o reescreveu de forma limpa. Cada hora de sono, cada quantidade de leite, cada sinal de pânico, como reduzir a estimulação, como segurar o bebê para que as vias aéreas permanecessem retas, a localização do aplicador automático de epinefrina, o número da doutora Simone Patel, as consultas de acompanhamento, lembrete sobre alergia à manteiga de amendoim e como reconhecer a anafilaxia, como se estivesse escrevendo um testamento profissional. Para alguém que sabia que poderia nunca ver crescer. Ela fechou o caderno e o deixou sobre o balcão da cozinha onde Carter sempre o veria, junto ao arquivo médico organizado em ordem. Depois voltou ao berçário, se abaixou e beijou a testa de Elliot uma vez, cuidadosa para não deixar lágrimas cair sobre sua pele, porque não queria sobressaltá-lo. E quando Elliot abriu os olhos e a procurou, Belle cantarolou a cantiga familiar tão suavemente que soava como um pedido de desculpa sem palavras. Ela saiu do cobertura com uma bolsa pequena, da mesma forma como havia saído de abrigos antes. Mas desta vez, cada passo parecia rasgar um fio dentro de seu peito, porque sabia que não estava partindo por medo de Carter. Estava partindo porque amava uma criança o suficiente para carregar a culpa, o suficiente para ser mal compreendida, enquanto Elliot não fosse tirado dos braços do pai por uma campanha de difamação que ela não podia deter. Belle Mercer partiu,
e o que deixou para trás foi uma cozinha limpa demais e um caderno de calendário que parecia um coração ainda pulsando no papel. E Carter Valley ficou de pé naquele espaço vazio como um homem que acabava de ter a única coisa que podia amolecê-lo roubada. Mas não se permitiria desmoronar. Porque se deixasse a emoção guiar, Elliot seria o primeiro a pagar. Ele começou a contra-atacar com a única lógica em que agora confiava para funcionar: manter seu filho em primeiro lugar, apagar o fogo na fonte e não dar ao DCFS nenhuma razão para olhar para aquela casa com nova suspeita. Seus advogados enviaram pedidos de remoção e notificações de preservação à editora, reuniram cada imagem original, cada segmento de câmera, cada registro de horário editado, selaram tudo com registros de tempo e construíram um arquivo como um processo criminal. Não para vingar o orgulho, mas para provar um fato simples: que o ambiente de cuidado de Elliot havia sido atacado com informações falsas. Carter ordenou que sua equipe técnica rastreasse o vazamento: quem poderia ter acessado os quadros do corredor, quem tinha privilégios de câmera, quem poderia saber o calendário de entrada. A lista foi peneirada como ouro, e nomes começaram a cair sem ruído. Ele bloqueou o acesso, trocou cada código, cortou laços com contratantes mostrando sinais irregulares, e ao mesmo tempo mandou pessoas acompanhar o dinheiro em torno de Trent Walsh, as compras de anúncios, os patrocínios, os relacionamentos superficiais que pareciam legais. Porque neste mundo, ninguém caçava uma grande história de graça. Quando alguns pagamentos foram rastreados através de empresas intermediárias, Carter não disparou uma arma. Ele os congelou, cortou a fonte, os sufocou com pressão legal e financeira, como uma mão em uma garganta que não deixa marca. E em paralelo, usou pessoas que viviam fora da luz para descobrir quem havia colocado a isca no exato momento em que Belly havia sido ameaçada pelos registros do abrigo e o DCFS estava se preparando para voltar. O momento era preciso demais para Hector Rivas não estar por trás disso. Carter entendia aquilo, e isso fazia manter a superfície ainda mais limpa, porque um erro, um ato óbvio de violência, uma confrontação que trouxesse a polícia e Jordan King teria uma razão para questionar o plano de segurança que Carter havia acabado de assinar. Ele cuidava de Elliot pelo caderno que Belly havia deixado, forçando-se a seguir cada hora, forçando-se a ficar quieto quando o bebê se sobressaltava. Mas toda vez que Elliot erguia o rosto, procurando o calor familiar que não estava mais lá, Carter sentia surgir uma raiva fria, não com Belly, mas consigo mesmo, por tê-la deixado se tornar um alvo. E então, pela primeira vez em sua vida, em vez de usar a escuridão para manter alguém perto, ele escolheu fazer algo certo no sentido legal e humano. Pediu ao seu advogado para redigir um conjunto de documentos que reconhecia formalmente o papel de cuidado de Belly durante o período anterior, confirmando que havia sido cuidadora temporária sob contrato, que havia prestado assistência médica durante a emergência de anafilaxia, que havia cumprido o plano e os procedimentos de segurança, para que se o DCFS recebesse qualquer relatório anônimo, vissem que a consistência não era apenas conversa. Ele abriu uma conta no nome de Belly, completamente separada do seu sistema, com acesso pertencendo apenas a ela. Sem condições, sem exigências, sem laços para retornar ou assinar mais nada. E deixou nela uma quantia grande o suficiente para que ela não fosse forçada de volta a um abrigo simplesmente porque o escândalo havia queimado seu trabalho em cinzas. Ele sabia que aquele ato poderia ser mal interpretado como suborno. Mas acrescentou uma breve declaração, não doce, não prometendo, apenas dizendo que aquilo era uma saída, não uma corrente. Era o que ele devia a uma mulher que havia colocado a segurança de seu filho acima de sua própria reputação, e ela poderia usá-lo para deixar a cidade se quisesse. Ninguém procuraria. Ninguém exigiria de volta. Ele não o enviou pelas pessoas de Margot. Não o entregou a Lydia. Providenciou para que fosse entregue diretamente a Belly da forma mais discreta e legal possível, com uma cópia do calendário de acompanhamento e a confirmação do médico para que ela soubesse que Elliot permanecia estável. Quando tudo havia sido colocado em sua gaveta adequada, apenas então Carter ficou de pé sozinho junto à janela, olhando para Chicago como uma fera que sabia esperar. E entendeu que aquela luta não era mais sobre quem venceria dentro da Casa Valley. Era sobre quem controlaria a verdade antes que o ruído a controlasse. E ele não permitiria que uma mulher que havia trabalhado de graça por um bebê fosse esmagada apenas para que outra pessoa pudesse reivindicar uma razão para alcançar seu filho. No dia em que Jordan King estava agendado para voltar para uma verificação do plano de segurança, Carter Valley teve que sair do cobertura mais cedo que o usual para assinar mais documentos ligados ao arquivo de mídia e a parceiros agora sob escrutínio. Odiava se afastar de Elliot num momento tenso. Mas a lógica de manter seu filho em primeiro lugar sempre vencia, e ele acreditava que o sistema de segurança havia sido apertado tão rigidamente que ninguém poderia escapar. Hector Rivas não escolheu chutar uma porta. Escolheu algo mais perigoso, fazer a porta se abrir sozinha,
usando homens nos uniformes certos e palavras que correspondiam ao procedimento perfeitamente. Perto do meio-dia, o concierge do prédio recebeu uma ligação de um número interno falsificado, dizendo que uma equipe técnica vinha inspecionar o sistema de proteção contra incêndio por requisitos de seguro, porque arquivos recentes haviam chamado a atenção. O nome de contato foi lido corretamente, o código do trabalho foi lido corretamente, e quando a segurança do térreo tentou verificar pelo número errado, recebeu uma resposta preparada que aprovava a equipe para acesso de serviço. Nenhuma arma à mostra, nenhum grito. Apenas 2 homens em jaquetas técnicas cinzas carregando uma caixa de ferramentas, e um terceiro empurrando um carrinho de equipamentos, passando pelas câmeras como se estivessem andando pelo saguão de um hospital, e o sistema os registrou como pessoal do prédio. Lá em cima, no cobertura, Carter havia acabado de sair. Os funcionários da casa estavam dispersos, e Elliot dormia no berçário. Com Belly partida porque havia ido, e apenas seu calendário ficará sobre a mesa como um lembrete amargo. A única pessoa de fora da família Vale que havia estado por perto recentemente era Belly Mercer, e ela estava num quarto alugado barato, tentando não olhar para o telefone, quando uma ligação chegou de um número desconhecido e a voz da doutora Simone Patel falou rápido, avisando que o hospital havia recebido um inquérito estranho sobre o arquivo de alergia de Elliot, como se alguém tentasse confirmar o momento em que o bebê estaria mais fraco. E aquela questão transformou a espinha de Belly em gelo. O instinto de sobrevivência a ergueu antes que sua razão pudesse detê-la. Ela ligou para o número interno do cobertura e ninguém atendeu. Então correu para a rua, pegou um táxi, disse o endereço como uma oração com apenas um pensamento restante em sua mente. Se alguém estava mirando em Elliot, então toda a guerra de poder, todo artigo, todo registro do abrigo se tornava uma piada cruel. Quando Belly chegou ao saguão do prédio, viu 2 técnicos entrando no elevador de serviço. E um pequeno detalhe lhe disse que estava errado. Eles não estavam varrendo o espaço como trabalhadores. Estavam varrendo como homens medindo rotas de fuga. Ela não foi até o elevador, porque entendia que não tinha poder para bloqueá-lo fisicamente. Então fez a única coisa em que era boa, ganhar tempo e criar um sinal. Foi até a mesa do concierge e disse que havia um problema com a lista de entradas do plano de segurança assinado, que qualquer equipe técnica subindo tinha que ser confirmada por Carter com um código privado. Disse o nome de Jordan King como um selo que fez as pessoas temerem a responsabilidade, exigiu que chamassem o gerente do prédio imediatamente e bloqueassem temporariamente o elevador de serviço, porque aquilo envolvia um caso de menor monitorado. O concierge hesitou, mas a menção ao DCFS apertou seu rosto, e em alguns segundos preciosos ligações internas foram feitas e o elevador foi retido no andar de baixo por mais tempo que o planejado, criando um pequeno desalinhamento no timing dos atacantes. Belly usou essa brecha para subir correndo pela escadaria de serviço, o coração martelando como se fosse se romper. Sem guarda-costas com ela, sem arma, apenas uma mulher que havia sobrevivido a noites em abrigos e sabia que às vezes minutos decidem uma vida inteira. Ela chegou ao nível de serviço e ouviu um leve toque metálico, como se alguém estivesse removendo um painel. E não avançou. Recuou meio passo, tirou o telefone, começou a gravar, depois enviou uma mensagem curta para o número do assistente de segurança que havia guardado quando trabalhava lá. 3 palavras com a localização e uma linha dizendo que havia uma violação de personificação. Trancasse a porta do berçário agora. Ela se aproximou, fazendo ruído apenas o suficiente para anunciar uma presença, mas não o suficiente para desencadear pânico e violência. E quando um dos homens se virou, seus olhos eram vazios e frios. Belly falou com a voz calma de alguém acostumado a falar com perigo, dizendo que havia ligado para o gerente do prédio, que as câmeras estavam gravando, que o DCFS estava observando aquele arquivo, e que se fizessem barulho, o prédio inteiro bloquearia o andar. Ele não respondeu. Apenas avançou em direção a ela. Mas naquele momento, um sinal interno de segurança soou de longe, não um alarme de incêndio, apenas o alerta de que a porta do berçário havia sido aberta com o código errado. E Belly correu como se corresse para dentro do fogo, porque Elliot estava do outro lado. Ela chegou ao berçário a tempo de ver a porta entreaberta, uma mão alcançando para erguer o berço portátil. E Belly não lutou como num filme. Usou a ferramenta mais simples e mais implacável que um sobrevivente tem, arremessou o carrinho de equipamentos contra a moldura da porta para calçá-la, criando um bloqueio bruto mas eficaz. Depois pegou Elliot primeiro, pressionou-o contra o peito como um escudo vivo, e ao mesmo tempo acionou o botão de alarme de emergência montado sob a mesa de troca que Carter havia instalado após o incidente do piscar. Um pequeno sinal que foi direto para a sala de segurança. Elliot se sobressaltou e começou a chorar, sua respiração acelerando como pânico voltando. E Belly sussurrou a cantiga bem em seu cabelo, forçando sua própria respiração a desacelerar para que o corpo dele pudesse seguir, seus olhos fixos na sombra tentando forçar a passagem pelo calço.
E naquele breve e brutal momento, ela entendeu que Hector Rivas havia se revelado por não aparecer de forma alguma. Apenas precisava que o sistema abrisse a porta. Apenas precisava de uma fresta enquanto Carter estava preso em papelada e mídia. E se ela tivesse chegado alguns minutos mais tarde, ele o teria desaparecido sem um único tiro. O alerta de emergência mal havia chegado à sala de segurança quando o telefone de Carter Valley começou a vibrar com força no carro. Não um toque normal, mas o sinal vermelho reservado para uma única situação. Alguém estava tocando em seu filho. E ele voltou por um reflexo primordial, sem fazer perguntas. Apenas ordenou ao motorista que mudasse o curso enquanto ligava para o time de proteção mais próximo para bloquear cada saída do prédio. Quando ele entrou no saguão, os guardas ainda estavam confusos com a história da equipe técnica, e Carter não perdeu tempo explicando. Olhou direto à frente, ordenou o elevador de serviço bloqueado, ordenou a saída de emergência do andar inferior selada, e puxou o controle do sistema de volta para as mãos de seu pessoal. Tudo acontecendo rápido e limpo como uma cirurgia. Sem tiros, sem gritos, porque entendia que uma ligação era suficiente para a polícia aparecer. E um relatório era suficiente para o DCFS colocar um ponto de interrogação sobre toda a vida de Elliot. Lá em cima, Belly Mercer ainda segurava Elliot apertado contra o peito, lutando para manter a respiração do bebê de se despedaçar, enquanto a porta calçada pelo carrinho balançava ao alguém do lado de fora tentar forçá-la. Um empurrão forte fez a borda metálica arranhar a mão de Belly, a pele se rasgando e o sangue brotando. Não muito, mas doloroso o suficiente para que ela quase perdesse o equilíbrio. Ela fechou o maxilar sem fazer um som, puxou Elliot mais para perto, e continuou sussurrando a cantiga como um último fio. Quando Carter apareceu no corredor, ninguém ouviu seus passos até ele já estar de pé bem na moldura. Seus olhos tão frios que o ar parecia mais espesso, e ele viu o fino rastro de sangue na mão de Belly antes de ver qualquer outra coisa. Aquele momento apertou o cordão de disciplina dentro dele até que pudesse se romper. Mas não o deixou se romper, porque ruptura significava barulho, loucura, erro. Ele sinalizou seus guardas para segurar os ângulos das câmeras, para bloquear as linhas de visão do saguão e do corredor principal. Depois entrou e usou uma chave mecânica em vez de um código eletrônico para abrir uma porta lateral e forçou o intruso para um bolso cego onde não havia lentes nem testemunhas. O que se seguiu aconteceu em segundos. Carter não golpeou de forma selvagem. Golpeou com precisão, a força exata, o suficiente para manter o outro homem sem conseguir se levantar, e o suficiente para evitar qualquer cena de sangue espirrado nas paredes. Um golpe de sufocamento que roubou a respiração sem quebrar um pescoço. Uma torção de pulso que fez um telefone cair. Um empurrão para o chão que o nocauteou tempo suficiente para ser contido e arrastado para fora como carga. Sem gritos, sem arma sacada, apenas violência controlada, o tipo que Carter havia treinado a vida inteira para usar quando algo tinha que ser resolvido sem deixar rastro. Ele não perguntou um nome nem exigiu quem os havia enviado naquele momento. Apenas ordenou que fossem levados pela rota privativa, substituiu os guardas, trancou cada porta novamente e deu uma instrução: ninguém chamasse a polícia. Ninguém dissesse uma palavra envolvendo o DCFS, porque tudo tinha que ser tratado de forma limpa dentro da casa antes que o mundo exterior pudesse alcançar Elliot através de papelada. Quando o corredor finalmente ficou quieto, Carter se virou para Belly e a viu ainda firme como uma parede fina, sua mão tremendo de dor e por ter acabado de sobrevivido a minutos que decidiram vida e morte. Ele pegou Elliot de seus braços para os seus com um movimento rápido mas cuidadoso, olhou para baixo e viu a respiração ainda rápida mas constante, e soltou uma respiração como alguém que acabou de emergir de estar se afogando. Belly começou a dizer que estava bem, mas Carter já havia agarrado seu pulso, encarando o rasgo e o sangue, seus olhos escurecendo de uma forma que não era mais um chefe da máfia olhando para uma funcionária, mas um homem vendo o preço que outra pessoa havia pago em seu lugar. Chamou a enfermeira doméstica para tratar rápido, desinfetar, enforcar, não deixar nada que precisasse ser reportado. Tudo arrumado e quieto, da forma como sempre fazia. Belly não chorou. Apenas observou Elliot nos braços de Carter e viu o bebê começar a se acomodar, como se a cantiga que ela havia soprado nele ainda ecoasse em sua memória. E reconheceu algo estranho. Carter estava aprendendo a ficar quieto também. Não para parecer forte, mas para que seu filho pudesse viver. Carter colocou Elliot de volta no berço, verificou o aplicador automático de emergência, verificou as travas das portas, depois olhou para Belly por um longo tempo, sua voz baixa e áspera como se tivesse engolido gelo, dizendo que havia errado ao pensar que apertar a segurança era suficiente. A estrutura de risco de sua vida ainda se agarrava ao filho como uma sombra. E se não mudasse na raiz, não apenas removesse um intruso, mas removesse a forma como seu mundo continuava atraindo perigo para perto, então perderia Elliot, e perderia Belly para sempre. Não porque ela não quisesse ficar,
mas porque ele não teria o direito de pedir a ninguém que ficasse dentro de uma tempestade que havia criado ele mesmo. Após a intrusão ser esmagada em silêncio, Carter Valley não tinha mais confiança suficiente para confiar em paredes blindadas. Entendia que a coisa que o DCFS mais temia não era um incidente barulhento. Era uma estrutura perigosa que podia se repetir. E se queria manter Elliot, tinha que vencer pela única coisa que parecia de cabeça para baixo para ele: papelada, calendários e mudanças que pudessem ser verificadas. A revisão final aconteceu no condado de Cook, numa sala de tribunal juvenil iluminada de forma brilhante e fria. Sem lentes de imprensa, porque o arquivo da criança havia sido selado por regulamento, mas o ar ainda carregava tensão como um cordão esticado. Jordan Kim sentava do outro lado com um espesso arquivo de caso, expressão não parcial, apenas firme. Jordan expôs as condições de forma clara. Parentalidade segura não descansava em promessas. Descansava num plano de segurança assinado, num sistema monitorado, numa lista de entradas fixa, num plano de cuidados médicos e de alergias atualizado, consultas de acompanhamento mantidas e, sobretudo, estabilidade do cuidador. Porque Elliot havia mostrado respostas de pânico quando o ambiente mudava e já havia passado por um evento médico grave. Jordan exigiu terapia focada em apego para a criança e aconselhamento para o cuidador, exigiu verificações periódicas e enfatizou que qualquer sinal de violência barulhenta ou estranhos descontrolados entrando e saindo levaria a uma intervenção mais profunda. Carter sentou-se ereto, o terno perfeito, mas seus olhos carregavam o cansaço de um homem forçado a encarar as consequências. Ele não negou o risco. Não falou em grandes linhas. Apresentou um calendário específico, o plano de segurança atualizado após o incidente, a lista de pessoas autorizadas a acessar Elliot, os códigos das portas trocados numa base rotativa, o contrato legal de cuidado de Belly Mercer, prontuários médicos da doutora Simone Patel e um gráfico de acompanhamento de hábitos que Belly havia construído e que havia sido padronizado num documento de cuidado. Tudo carimbado com tempo e assinaturas. Quando Jordan fez o ponto mais difícil, o que ele faria para impedir que a estrutura perigosa voltasse, Carter ficou quieto por alguns instantes, depois disse que aceitava cortar parte da atividade perigosa de sua vida pública. Seus nós dos dedos estavam em carne viva e sangrentos. Cheirava cobre, uísque caro e o cheiro acre de pólvora. Não olhou para ela. Caminhou direto para a garrafa de cristal na aparador e se serviu de uma bebida, sua mão levemente trêmula, não de medo, mas da queda de adrenalina. Ele engoliu o líquido âmbar de uma vez e se serviu de outro. Só então se virou para encará-la. O silêncio entre eles era mais pesado do que a porta de aço do cofre. Onde está Cross? Perguntou Aurora, sua voz trêmula. Dominique girou o gelo em seu copo. Cross não é mais uma variável na equação. A finalidade em seu tom enviou um arrepio por sua espinha. Você. Queimei sua operação até o chão, disse Dominique, sua voz desprovida de emoção. Seus servidores estão destruídos. Seus homens, dispersos. E Cross não vai cobrar dívidas de ninguém nesta cidade nunca mais. Ele deu um passo lento em direção a ela. Aurora prendeu a respiração. Buscou seu rosto pelo ódio que havia visto na cozinha, mas havia sumido. Em seu lugar havia uma intensidade profunda e exausta. Precisava ter certeza, Aurora, disse Dominique suavemente. Certeza de quê? Da bomba. Dominique pousou seu copo em uma mesinha. Caminhou mais perto até estar parado diretamente diante dela. Depois que terminei com Cross, fiz um desvio. Fui a uma casa de repouso no Queens. Fiz uma visita a um velho chamado O'Malley. Era o fabricante de bombas para os sindicatos irlandeses há 20 anos. Ele inspecionou os destroços do carro da minha mãe. Aurora parou de respirar. Sentia como se estivesse sobre um alçapão. O'Malley tem memória fotográfica, continuou Dominique, caminhando mais perto até estar parado bem diante dela. Ele lembrou do dispositivo. Disse que era cru, volátil. Usava um interruptor de mercúrio, não um timer de relógio. Era trabalho amador e descuidado. Dominique estendeu a mão, seus dedos roçando sua bochecha. Disse que um relojoeiro mestre teria se sentido insultado pelo design. Seu pai não o construiu, Aurora. Aurora soltou um soluço, um som cru e feio de alívio puro. Suas pernas cederam e ela afundou de volta na cadeira. Ele mentiu, ela sussurrou, lágrimas transbordando. Cross mentiu. Ele precisava te quebrar, disse Dominique, sua voz caindo um rosnado baixo. Sabia que você já estava se afogando em dívidas. Sabia que estava aterrorizada. Precisava de um martelo psicológico para despedaçar sua lealdade a mim. Então inventou a pior mentira que conseguia pensar.
Usou a morte da minha mãe como arma. Dominique se ajoelhou diante dela, se trazendo ao nível de seus olhos. O predador havia sumido. O protetor havia retornado. Deveria ter confiado em você, disse Dominique. Mas no meu mundo, Aurora, confiança é o caminho mais rápido para o túmulo. Quando ele disse aquilo, a lógica se encaixou, a pobreza, a habilidade, eu entrei em pânico. Deveria ter te contado sobre o dinheiro, disse Aurora, enxugando os olhos. Estava tão envergonhada. Não queria que pensasse que só estava aqui por um salário. Dominique tirou do bolso um pequeno USB preto. Parecia idêntico à chave da caixa de obsidiana. Este é o livro-mestre do servidor privado de Cross, disse Dominique. Ele o colocou em sua palma, fechando seus dedos sobre ele. Você o roubou? Confisquei, Dominique corrigiu. Antes de colocar uma bala nele, minha equipe baixou tudo. Este drive contém os nomes de cada pessoa em Nova York que lhe devia dinheiro. Juízes, policiais, senadores. Ele pausou, seu polegar acariciando sobre os nós de seus dedos. E você? Aurora olhou para o plástico preto. Seu pesadelo estava naquele drive. Então agora lhe devo. É isso. Devo $500 mil para a família Valente. Não, disse Dominique. Ele pegou o drive de volta e o jogou sobre a mesa como se fosse lixo. Apaguei seu arquivo. Aurora piscou, atordoada. Você, simplesmente o apagou? Não apenas apaguei, disse Dominique, um sorriso perigoso tocando seus lábios pela primeira vez naquela noite. Comprei a dívida. Eu era dono do papel. Era dono dos juros. Ele se inclinou para a frente, colocando as mãos nos braços de sua cadeira, aprisionando-a em seu espaço. O ar entre eles crepitou com calor intenso repentino. Não quero seu dinheiro, Aurora. A matemática não me interessa. Então o que você quer? Aurora sussurrou, seu coração martelando em sua garganta. Quero ativo, disse Dominique. Seus olhos percorreram seu rosto, possessivos e famintos. Você é a única pessoa no mundo que pode abrir meus cofres. A única que pode encontrar um vazamento de 30 milhões em 10 minutos. E a única mulher que já me viu com medo e sobreviveu para contar. Ele se moveu mais perto, seus lábios a centímetros dos dela. Não vou deixar você voltar a esfregar chão. Não vou deixar você voltar a um apartamento frio. Você pertence à organização Valente agora. Você pertence a mim. Era uma exigência. Um contrato assinado em sangue e adrenalina. Era sombrio, controlador e aterrorizante. E que Deus a ajudasse. Era exatamente o que ela queria. Ela não queria segurança. Queria estar com o homem que podia incendiar o mundo por ela. Aurora estendeu a mão, seus dedos se enredando no cabelo na nuca de seu pescoço. Ela o puxou mais perto. Tenho condições, ela sussurrou. Dominique ergueu uma sobrancelha. Você está em posição de negociar? Sou a única que pode abrir a caixa, lembra? Aurora sorriu, sua confiança retornando. Condição 1. Sem mais segredos. Condição 2. Quero um escritório de verdade, não um armário de vassouras. E condição 3. Sim. Dominique respirou. Cale a boca e me beije. Dominique não precisou ser repetido 2 vezes. Ele se lançou contra seus lábios, um beijo que sabia a uísque e sobrevivência. Era rude e desesperado. A liberação de 3 dias de tensão e 20 anos de solidão. Aurora se derreteu nele. O frio do freezer era uma memória distante, substituído pelo fogo do homem que a segurava. A faxineira pobre havia desaparecido. Em seu lugar estava a rainha do Império Valente. Os 25 especialistas haviam falhado, mas Aurora havia resolvido o enigma mais difícil de todos. O coração de Dominique Valente. E é assim, meus amigos, que uma Mai Gênio deu checkmate no submundo inteiro.